Você trabalha ou quer trabalhar na indústria desenvolvendo produtos? Então você precisa estar preparado para os projetos que você mais vai fazer, que são os de redução de custo de produto. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer para ter sucesso nesses projetos usando uma estratégia que poucos profissionais conhecem e que vai evitar que chovam reclamações sobre o produto que você teve que modificar. Eu sou a Tati Ribeiro, criadora do canal Sensory Lab, onde tem conteúdo todo dia para te ajudar a conquistar espaço na área de análise sensorial, que é super estratégica dentro da indústria. E hoje eu resolvi falar sobre projetos de redução de custo, porque é o tipo de projeto que a gente mais faz na indústria, de longe, disparado. E se você trabalha já na indústria, você sabe do que eu tô falando, né? Todo mundo quer um saving no fim do ano, quer economizar, tem meta para reduzir custo de produto, consequentemente aumentar os lucros da empresa. E se você ainda não trabalha na indústria, prepara, porque é o tipo de projeto que você mais vai encontrar quando você for para a indústria. Bom, mas do que exatamente eu tô falando aqui? De quais tipos de projeto exatamente eu tô falando aqui? Eu tô falando daquelas alterações de fórmula que são feitas para deixar os produtos mais baratos. Exemplo, né? Reduzir sólidos de leite em requeijão adicionando amido, ou um clássico, grande clássico, reduzir carne no hambúrguer substituindo uma parte da carne por proteína de soja, ou então diminuir a quantidade de chocolate que tem algum recheio, colocando para isso mais aroma. Enfim, são várias as possibilidades. E claro que também não é só na indústria de alimentos, mas toda a indústria tem esse tipo de projeto para redução de custo. Na indústria de cosméticos, por exemplo, você pode querer substituir um emoliente por algum outro que é mais barato, ou mudar a proporção dos ingredientes na fórmula para você conseguir usar menos de algum ingrediente que é mais caro. Então toda a indústria, independentemente do produto que você vá trabalhar, tem esse tipo de projeto de redução de custo de formulação. E acontece que, na maioria das vezes que você faz uma alteração desse tipo nos produtos, você não quer que o consumidor note diferença de qualidade no seu produto final. Porque se acontecer desse consumidor notar a diferença e ele não gostar, pode ter certeza que no dia seguinte ele vai estar lá na internet reclamando do seu produto, contando isso para mais um tanto de consumidores, contando para o vizinho, espalhando para o mundo que seu produto é muito ruim. E o resultado disso pode ser muito desastroso, né? Você pode perder esses consumidores para sempre, e um consumidor perdido para reconquistar depois, ó, difícil, hein? Depois que eles já perderam a confiança em você, aí já era, fica muito mais difícil reconquistar. Então o negócio é trabalhar para não perder esses consumidores. E fala a verdade, né? Me conta. Eu aposto que você já viu aí nessas páginas do Instagram que falam de novos produtos, algum produto sendo, assim, descascado, sendo massacrado. Ai, mas tal produto não é mais como era antes, né? E aí vem um monte de foto, vem um monte de consumidor falando, ah, é verdade, também aconteceu comigo. Então, assim, com a voz que a internet deu para os consumidores é batata. Você fez alguma alteração no produto que o consumidor vai perceber, isso no outro dia vai estar sendo espalhado para todo mundo na internet, né? E adivinha como que você pode evitar esses grandes desastres e evitar de queimar seu filme com o consumidor? Claro, aplicando a análise sensorial para aprovar essa nova fórmula do produto e se certificar de que a diferença no produto não é perceptível, de que ele não vai perceber a diferença entre o seu produto original, seu produto atual e seu produto com a fórmula de custo reduzido. E aí você vai me perguntar, né? Mas, e se a gente aqui da equipe provar mesmo, achar que tá bom, será que já não é suficiente? Não é suficiente, porque vocês vão estar totalmente influenciados. Vocês vão, ó, saber o que vocês estão provando, vocês vão estar pressionados para entregar logo o projeto, né? Quem não? Então isso é muito complicado, né? Fora que sempre vai ter quando nessas reuniões assim para degustar produto, que vai chegar e falar: ah,
eu percebo uma diferencinha aqui, mas certeza que o consumidor não vai perceber. A gente percebe porque a gente tem muito contato com o produto, né? A gente é especialista, sempre tem alguém que fala desse jeito. E se você chegar para essa pessoa e perguntar sobre análise sensorial, certeza que ela vai falar para você que sensorial é subjetiva, não precisa não, a gente mesmo aqui prova o produto, toma essa decisão. E não, sensorial não é subjetiva, a subjetiva é esse palpite desse dito cujo aí, dessas 2, 3 pessoas que avaliaram o produto todas juntas, sabendo o que estavam provando, sem método. Isso sim é subjetivo. A análise sensorial não. A análise sensorial é ciência e ela traz resultados muito concretos para a tomada de decisão. Tanto é, que as maiores indústrias do mundo de alimentos, de cosméticos, de bebidas, de bens de consumo, de produtos para casa, de vários setores, elas têm uma área e têm profissionais exclusivos dedicados à análise sensorial. Então, tem muita vaga de análise sensorial em empresona, em multinacional, em empresas que são o sonho de muita gente trabalhar. E dá para acreditar que tem indústria que ainda não conhece essa ciência, quase que não dá para acreditar, né? Então, isso também é uma oportunidade para você, né? Se a indústria que você tá nunca ouviu falar de análise sensorial, não tem ninguém que faz análise sensorial aí, o que você faz? Você leva. Você vai ser aquela pessoa, a pessoa que vai cuidar do futuro de todos os produtos, porque depois que a turma descobre como é que é bom, como é que dá segurança você tomar uma decisão com análise sensorial, pode apostar que não vai ter um produto que vai sair da empresa sem passar pela sua mão. Porque realmente os resultados que ela traz são muito concretos, ajudam muito a tomar as melhores decisões para os produtos e evitar grandes desastres. Bom, então bora descobrir nessas situações de redução de custo como que você pode atuar para testar esses produtos, para garantir que os produtos vão chegar no mercado do jeito que os consumidores esperam. Bom, existe uma categoria de métodos sensoriais que vai te ajudar muito nesse sentido, que são os métodos discriminativos. Os métodos discriminativos, eles servem exatamente para descobrir se 2 ou mais produtos, 2 ou mais amostras têm diferenças sensoriais perceptíveis. E você vai ver como é que isso é simples. As pessoas realmente não aplicam a análise sensorial porque elas não conhecem, porque elas não sabem. Mas a pessoa que se dedicar para aprender as metodologias, ela vai conseguir aplicar sem nenhuma dificuldade. E hoje eu vou falar para você sobre 3 dos métodos discriminativos que eu mais uso, que são a comparação pareada, o teste triangular e o teste de diferença do controle. Existem outros métodos discriminativos também, mas eu escolhi esses porque são os que eu mais uso e eu consigo usar esses 3 testes nessas situações de projetos de redução de custo. E para escolher qual você vai usar, uma das grandes chaves da análise sensorial é saber escolher exatamente qual teste você vai usar, né? Então, como que você faz para escolher entre esses 3 qual usar nessas situações de projeto de redução de custo? Bom, quando você só tem 2 produtos para comparar, só o seu produto original e a reformulação de custo reduzido, você vai conseguir usar tanto a comparação pareada como o teste triangular. A comparação pareada a gente geralmente usa se o foco da sua modificação, o foco do seu produto é um atributo específico, é uma característica específica do seu produto. Se você fez aquela alteração e sabe exatamente que tem só uma característica-chave que muda. Então, você consegue, por esse método, perguntar especificamente desse atributo, dessa característica. Já o teste triangular é mais comum que ele seja usado quando a gente quer saber sobre diferenças gerais. Então,
quando você troca um ingrediente, altera uma formulação, e isso afeta várias coisas ao mesmo tempo, sabe? E na maioria das vezes é assim mesmo. Você mexeu na textura, muda alguma coisa de sabor, você mexeu em alguma coisa no cheiro, acaba alterando um pouco a aparência. Então, nesses casos onde várias características do produto são alteradas ao mesmo tempo, dá para usar o teste triangular. É uma das possibilidades. Bom, e a diferença do controle? Quando que eu uso? Imagina que você tem lá o seu produto atual e você não chegou em uma só opção de reformulação mais barata, mas você tem algumas opções de reformulação mais barata. Nesses casos, onde você tem mais de uma opção de reformulação, esse teste funciona super bem e você consegue descobrir qual é a sua amostra que mais se aproxima do seu padrão, que mais se aproxima da sua formulação atual, né? Um ponto importante para todos esses métodos, quando você for aplicar, é quem você vai chamar para o seu teste. E aí você pode trabalhar tanto com pessoas selecionadas e treinadas, como com consumidores. Só o que não pode é misturar os dois, porque esses dois grupos eles têm perspectivas diferentes dos produtos. E aí o número de pessoas que você vai chamar para o seu teste... e você pode tanto trabalhar com pessoas de dentro da empresa, como com pessoas externas à empresa. Tomando só um cuidado. Se você for chamar pessoas de dentro da empresa para participarem desses testes sensoriais, o que você precisa é garantir que elas sejam isentas. Então, procure pegar pessoas que não estejam diretamente envolvidas no seu projeto, preferencialmente também pessoas que não estejam lidando com aquele produto no dia a dia, né? Pessoas de áreas administrativas, por exemplo, da indústria são uma boa opção para você, tá bom? Quanto ao número de pessoas que você vai chamar para o seu teste, para comparação pareada ou triangular, isso vai depender muito de quanta rigidez você precisa para o seu teste. E é muito simples você descobrir esse número ideal de pessoas para a sua sensorial, para quando você vai aplicar essas duas metodologias. Existe uma tabela para você consultar o número mais adequado de avaliadores de acordo com alguns critérios estatísticos que você seleciona. Então, são dois critérios principais, você vai consultar nessa tabela, fazer um cruzamento desses dois critérios e ali vai te dar um número ideal de pessoas para o seu teste. Já no diferença do controle, a recomendação é que você trabalhe aí com um número de participantes entre 20 e 50. Bom, escolhido o seu método e convidadas as pessoas, é hora do seu teste. E como que você vai fazer cada um desses testes que podem ser usados aí nos projetos de redução de custo de produto? Vamos começar pela comparação pareada. Na comparação pareada, você vai entregar duas amostras para os seus avaliadores, sendo uma de um tipo, outra do outro tipo, né? Então, uma o seu produto atual, outra o seu produto reformulado, e vai perguntar qual que é a amostra mais doce, mais salgada, mais intensa em chocolate, enfim. O atributo que for do seu interesse nesse caso. Lembra que o comparação pareada, eu falei que você usa quando você faz uma alteração na sua formulação e isso mexe especificamente em um atributo? Então, é dele que você vai perguntar nesse momento. Lembrando que, para análise sensorial, sempre precisamos seguir as boas práticas, então essas amostras vão ter que estar servidas nos mesmos recipientes, identificadas somente por códigos de 3 dígitos, e você não vai contar para as pessoas qual foi a alteração que você fez. Você só vai estar falando para ela o que ela vai provar. Então, você vai provar esses produtos aqui e me falar qual é mais doce, mais salgado, mais intenso em chocolate, enfim. Tá bom? E o que você obtém de resultado desse tipo de teste de comparação pareada? O que você consegue obter aqui é se a amostra nova, a amostra com redução de custo, é significativamente mais ou menos intensa do que
é a sua amostra atual no atributo específico que você tem interesse em saber. E aí você consegue saber se aquele atributo ele varia entre o seu produto atual e a sua formulação com custo reduzido. Isso ajuda muito na tomada de decisão. Por quê? Se você viu que não tem diferença naquele atributo, que você sabe que é o único que está alterando, beleza, pode mandar para o mercado com tranquilidade que os consumidores não vão perceber essa diferença. Agora, se você vê que o seu produto reformulado tem maior intensidade ou menor intensidade daquele atributo que você sabe que muda quando você reformula, aí é um ponto de atenção. Aí, quando esse produto for para o mercado, o seu consumidor vai perceber a diferença e isso pode ser muito ruim. Então, o que é recomendado nesses casos? Que você, sabendo disso, né, ou você retrabalhe o produto ou você assuma o risco. Em geral, reformular o produto de novo é a melhor opção, né, para não correr o risco de comprometer a imagem da sua marca. Bom, além do teste de comparação pareada, nós temos também o triangular. No triangular, eu vou servir 3 amostras para os meus avaliadores. Mas, Tati, 3 como 3, se eu tenho só 2 amostras para comparar no meu teste, que é a minha formulação atual e a minha formulação de custo reduzido. São 3 amostras porque você vai entregar para o seu avaliador 2 amostras de um tipo e 1 amostra do outro tipo. E a tarefa do seu avaliador, nesse caso, é descobrir entre essas 3 amostras qual é a diferente das demais. E lembrando, as boas práticas da sensorial valem aqui também. Então, você vai ter que entregar. Ora, você entrega 2 de um tipo, 1 de outro. Para outro avaliador, você vai entregar o contrário, 2 desse tipo e 1 desse tipo. E assim você vai fazendo as combinações e também alterando a posição onde a amostra diferente tá. Ela tem que entrar na primeira posição, ela tem que entrar no meio, ela tem que entrar na última posição. São 6 combinações possíveis de amostras para você servir para os seus avaliadores. Então, você faz aí todas essas 6 combinações e para cada avaliador você serve uma combinação diferente, as amostras sempre nos mesmos recipientes, então ela não vai saber pelo recipiente qual é a amostra diferente, ela tem mesmo que avaliar os produtos para saber isso, tá? E o que a gente obtém de resultado do teste triangular? O teste triangular é quando eu quero saber se existem diferenças entre aqueles 2 produtos de maneira geral. Eu não vou perguntar sobre um atributo específico. Então, o resultado que eu obtenho de um teste triangular é se a minha amostra nova, a minha amostra reformulada com custo menor, é significativamente diferente da amostra atual de maneira geral. E como que a gente faz a análise de resultados da comparação pareada e do teste triangular? É só você contabilizar as suas respostas e comparar com um valor tabelado. Como assim? Na comparação pareada, você vai contabilizar quantas respostas você teve que o seu produto atual é o mais intenso em algum atributo, quantas respostas você teve que o seu produto reformulado é mais intenso em algum atributo. E no teste triangular, você vai contabilizar o número de respostas corretas. Então, quantas pessoas de fato conseguiram acertar que a amostra... conseguiram acertar qual era daquelas 3 a amostra diferente das demais, tá? E aí, você vai comparar esse seu número de respostas certas e a sua amostra que apareceu mais vezes ali como mais intensa em algum atributo, no caso da comparação pareada, você vai comparar com um valor tabelado
para consultar essa tabela da comparação pareada e do teste triangular, você só vai precisar do seu nível de significância, né, um parâmetro estatístico que a gente escolhe de acordo com a rigidez que a gente quer para esse teste, e o seu número de avaliadores. E aí nessa tabela você vai cruzar o seu nível de significância, seu número de avaliadores, ele vai te dar um número ali na tabela, e você vai comparar com o número de respostas certas que você teve. Se você obteve um número de respostas certas maior do que o seu valor tabelado, isso significa que as suas amostras têm diferença perceptível ou naquele atributo ou de maneira geral, dependendo do teste que você está aplicando. Então é super simples fazer uma análise de resultados do teste de comparação pareada e do teste triangular. Eu deixei o diferença do controle para explicar por último, porque a análise dele é feita de uma maneira um pouco diferente, tá? Então vamos explicar como que é feito o teste de diferença do controle e depois eu explico como é feita essa análise de dados. Bom, primeiro, né, como que é essa aplicação do teste de diferença do controle? O seu avaliador, ele vai receber um padrão identificado, que é a sua amostra atual, né? Você pode identificar ela com um P, pode identificar com um C, pode escrever padrão, pode escrever controle, como você quiser, desde que a pessoa saiba que aquela é sua amostra controle. E você vai comparar cada um dos seus candidatos de custo reduzido com essa amostra controle. Esses seus candidatos com custo reduzido, eles vão ser apresentados para os seus avaliadores sempre com códigos de 3 dígitos não identificados, tá? Ninguém vai saber qual foi cada alteração que você fez ali naqueles produtos. E sempre, claro, né, essas amostras, essas suas candidatas de custo reduzido, elas têm que ser apresentadas para os seus avaliadores em ordens diferentes. Então, para cada avaliador que for no seu estudo, você vai apresentar essas amostras em uma ordem. E um ponto muito crítico para o teste de diferença do controle, que se você não colocar, você não consegue analisar os seus resultados, pode jogar os resultados do seu teste no lixo, você precisa sempre, entre as suas amostras candidatas, ter uma amostra controle disfarçada. O que é isso, né? Você precisa sempre ter a sua amostra controle apresentada versus ela mesma, só que com um código de 3 dígitos. Então, uma das combinações que seus avaliadores vão ter é o controle, sabendo que ele é controle, identificado como controle, e o controle, exatamente a mesma amostra, só que codificado, e ele não vai saber o que é esse produto. E a gente pode usar essa comparação controle versus controle até para fazer, nossa, quanto controle na mesma frase, né? Mas enfim, a gente pode usar essa comparação padrão identificado, padrão codificado, até para fazer um controle de qualidade nos dados, né? Se você tem algum avaliador que botou que é muito diferente essas duas amostras, aí você já pode excluir os resultados dele e não considerar na sua análise de dados que esse avaliador está meio fora, né? E como que a gente... Qual é o tipo de pergunta que a gente faz nesse teste de diferença do controle? Então, a gente vai sempre entregar um padrão e uma amostra para as pessoas avaliarem. E a gente vai perguntar para elas quão diferente a amostra codificada é do seu padrão. E essa avaliação ela é feita em uma escala, que geralmente vai de 0, que é exatamente igual ao padrão, até 7, que é completamente diferente do padrão. Se quiser, pode usar escalas de tamanhos diferentes também, de 9 pontos, de 10 pontos, de 15 pontos, fica a critério do freguês, tá? Mas o que importa é que esses resultados sejam coletados numa escala que vai de 0 igual ao padrão até o seu extremo superior completamente diferente do padrão. Então, quanto mais próximo de 0 for ali a nota que ele der para a sua amostra codificada, mais próxima ela é do seu padrão. E como que eu faço para analisar os resultados desse teste de diferença do controle, né? Para eu saber se essas amostras, essas suas candidatas a
a nova reformulação, se elas são significativamente diferentes do meu padrão de forma geral e também saber qual é a mais próxima. Eu vou contabilizar, eu vou fazer uma análise das médias de cada uma das minhas amostras, inclusive o próprio padrão quando analisado versus ele mesmo codificado. Tá? Então, eu vou calcular todas essas médias e fazer a comparação dessas médias usando a análise de variância. A análise de variância é um método estatístico que acredito que todo mundo aprendeu na faculdade, né? E dá para fazer até no Excel, é bem tranquilo de fazer. Então, você vai comparar essas médias usando a análise de variância, seguida pelo teste de Dunay. Então, você vai comparar cada uma das médias das suas reformulações candidatas com menos custo com a média que você obteve para a sua formulação atual, quando estava ali o padrão versus padrão. E assim você consegue saber se essas amostras, se essas suas candidatas são significativamente diferentes da sua amostra atual, e você também consegue saber qual é aquela amostra que tem uma menor média, uma média mais próxima da média do seu padrão, tá? E sabendo aplicar esses 3 testes, a comparação pareada, o teste triangular e o teste de diferença do controle, que você viu que são simples, né? Com certeza você já vai sair na frente de muitos profissionais e pode se destacar entregando produtos que os consumidores não vão perceber como diferentes, entregando produtos que os consumidores vão continuar gostando. Sabendo aplicar esses 3 testes, você é capaz de evitar grandes desastres que poderiam acontecer caso esses produtos fossem para o mercado e os consumidores percebessem essa diferença. E aí, curtiu esse conteúdo? Me conta nos comentários se você já trabalhou em um projeto de redução de custo onde você poderia ter aplicado algum desses métodos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!